Olá, você está no Pérolas Book. Estamos ouvindo o livro Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Capítulo 6. Fascinados por Deus. O que nos molda não é aquilo a que nós dedicamos mais tempo, e sim o que exerce o maior poder sobre nós. Oswald Chambers. Você sabia que o livro mais lido do mundo é a Bíblia? E também no Brasil? Esse é o resultado da quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 2016, que destaca o livro sagrado em primeiro lugar nas listas entre os livros mais marcantes e os últimos livros mais lidos. Esse é o terceiro ano consecutivo em que a Bíblia aparece nessa colocação. Os anos anteriores foram 2008 e 2012. Desenvolvida pelo IBOP, sob encomenda do Instituto Pro Livro, IPL, entidade mantida pelo Sindicato Nacional dos Leitores de Livros, SNEL, Câmara Brasileira do Livro, CBL, e Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares, Abre Livros. A pesquisa conclui que a Bíblia Sagrada continua sendo o livro mais lido em qualquer nível de escolaridade. Dentre os 66 livros que compõem o livro sagrado, o mais lido é o de Salmos. Alex Varorghese, editor da obra Descobrindo a Bíblia, História e Fé das Comunidades Bíblicas, confirma a informação de Salmos como uma das porções mais lidas das Escrituras e comenta um detalhe que pode sugerir o porquê de uma preferência tão distinta por esse compêndio. O livro de Salmo é um dos livros mais lidos e apreciados da Bíblia. Tanto a sinagoga como a igreja continuam a ler e entoar e orar os salmos, enquanto outros livros do Antigo Testamento representam a palavra de Deus para a humanidade, os salmos elevam a voz da humanidade a Deus. Outra informação interessante é que, dos 150 salmos, 73 são atribuídos a Davi, ou seja, quase metade dos salmos. Se ainda levarmos em conta que 50 salmos não possuem identificação de autoria, percebemos que restam apenas 27 que se dividem entre vários outros autores. Essa é a provável razão pela qual, quando se fala a respeito dos Salmos, o nome de Davi seja o primeiro que nos vem à mente. Apresento esses dados para destacar um fato. Se a Bíblia é o livro mais lido do mundo, e se o livro mais lido da Bíblia é o de Salmos, e dos Salmos Davi é o escritor que mais aparece, seria exagero declarar que ele se tornou um dos grandes nomes da história da humanidade? Para o mundo, o rei Davi tornou-se conhecido mais por seus salmos do que por suas guerras. Deus, provavelmente, essa faceta de conquistador tenha bem mais destaque do que era para o resto do mundo. Esse homem foi o primeiro líder a levar a nação de Israel a possuir a totalidade da terra prometida, Canaã. Mas a mais surpreendente classificação de Davi na Bíblia fala não da sua reputação diante dos homens, mas diante de Deus. Sim, ele é o único na Bíblia que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Sabemos que esse adjetivo não foi usado para indicar que ele era um homem perfeito, pois alguns dos seus pecados, que são as claras evidências de suas limitações como homem, estão registrados nas Escrituras. Nessa relação de pecado, temos um adultério e um homicídio, ambos os pecados envolvendo um dos seus mais fiéis valentes, Urias. Embora seja justo também dizer que os tropeços de Davi se limitam principalmente a essas ações. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu, 1 Reis 15, 5. Então, se não foi por causa da perfeição que o filho de Jessé teria sido chamado de homem segundo o coração de Deus, por qual outra razão seria? Penso que isso se dava a um fato claramente revelado nas Escrituras. Embora nem sempre percebido, Davi foi assim chamado pelo Senhor por apresentar algo essencial que o Senhor espera dos homens. A ideia de que Deus está buscando algo nas pessoas pode ser vista na frase: Achei Davi, meu servo. Salmo 89, 20. Embora esse texto sozinho possa sugerir que a busca divina fosse por uma pessoa e não necessariamente pela característica nela encontrada,
Vejamos, portanto, outra declaração bíblica e neotestamentária sobre o assunto. Elevou-lhes Davi como rei, ao qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará todas as minhas vontades. Atos 13, 22, grifo do autor. Esse outro versículo relaciona a frase achei Davi com as expressões homem segundo o meu coração e fará todas as minhas vontades. Elas precisam ser vistas e examinadas como conectadas umas às outras. Mostrei pela palavra de Deus, logo no capítulo 1, que a humanidade foi criada para buscar a Deus. E se essa é a razão da nossa existência, seria de causar admiração pensar que essa é uma das características que o Criador mais espera que manifestemos. Há um texto que revela muito do que o Senhor encontrou em Davi e que vou explorar melhor depois, e que pode nos ajudar a estabelecer um roteiro e assim juntar as peças do quebra-cabeça a respeito do homem segundo o coração de Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, 4. O foco de Davi em estar perante o Senhor, contemplar a sua beleza e meditar no seu santo templo, revela algo especial acerca do que Deus encontrou nele. Essa é a primeira dica bíblica, que nos ajuda a entender a verdade por trás do que o Senhor achou em seu servo. O tabernáculo de Davi. Outra declaração das Escrituras que amplia o entendimento da primeira, ao mesmo tempo que se soma a ela, é a respeito do tabernáculo de Davi. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom em todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Amós 9, 11 e 12. O profeta Amós foi contemporâneo de Isaías e de Miqueias, morador de Tecoa, uma vila a 16 quilômetros do sul de Jerusalém. Ele foi tirado de detrás do gado para ser mensageiro do Senhor em sua geração. Ele pregou em Betel, no Reino do Norte. Nessa época do reino dividido, a nação de Israel contava com 10 tribos, enquanto Judá e Benjamim compunham o Reino do Sul. Ali sofreu forte oposição, o que o levou a retornar a Judá, onde registrou sua mensagem. Judá vivia nessa época e, em comparação com as últimas gerações, um momento de glória. Nos dias do rei Uzias, a nação prosperou, não só economicamente, como também militarmente. Tornou-se uma potência do mundo de então. Segundo a Crônicas 26, do 3 ao 15, Uzias talvez seja, depois de Davi, o maior conquistador de Judá que Judá teve. O homem era tido como um herói nacional. Digo isso porque nos dias do rei Uzias, a nação de Judá chegou o mais perto possível da glória que teve nos dias de Davi. Qualquer um que conhecesse a história, e sabemos que ela era devidamente valorizada e contada, sabia disso. Portanto, em dias de uma possível comparação com o reino de Davi, não me parece coincidência que Deus tenha protestado ao seu povo justamente para falar do que ele mais sentia falta da geração davídica. Não era do poderio econômico ou militar, não era da glória de um povo promovendo a glória de seu Deus, não era da possessão da terra prometida. O que o Senhor sentia falta dos dias de Davi e queria de volta nos dias de Uzias? O tabernáculo de Davi. É isso mesmo. Observe a profecia de Amós: levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Perdoa-me, mas preciso ser repetitivo e enfático. Observe cada uma das frases e ações desse texto bíblico que indica a intenção divina. 1. Levantar o tabernáculo caído. 2. Reparar as suas brechas. 3. Levantar o tabernáculo das suas ruínas. 4. Restaurar o tabernáculo como foi nos dias da antiguidade.
Deus queria de volta uma única coisa dos tempos gloriosos de Davi, o tabernáculo que foi levantado naquela ocasião. O curioso é que, de todos os edifícios levantados e consagrados para ser a casa de Deus nos tempos bíblicos, o que inclui o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, a reconstrução do templo nos dias de Esdras e até mesmo o templo de Herodes dos dias de Jesus, o que Davi edificou é o mais simples de todos. Ele não tinha o sobrenatural, ele não tinha a sobrenatural obra de arte que foi encontrada no de Moisés, não tinha a glória do templo de Salomão levantado posteriormente e nada que pudesse se comparar ao templo de Esdras. Não tinha as suntuosas pedras e edificações do templo de Herodes, cujas ruínas impressionam até hoje. O tabernáculo de Davi era apenas uma tenda simples com a arca da aliança no meio. O resto da mobília do tabernáculo de Moisés nem sequer foi levado para o tabernáculo de Davi. Em razão disso, é mais fácil concluir que o Senhor queria o que um dia aconteceu ali do que a tenda em si. A pergunta por ora é: o que Deus queria desse tabernáculo? Abordarei melhor o que acontecia na tenda levantada pelo rei Davi mais adiante. Por ora, vamos a um breve resumo. Davi trouxe de volta a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, que estava perdida por décadas e colocou-a nesse tabernáculo. 1 Crônicas 15:1. E depois deu ordens aos levitas que, 24 horas por dia, 7 dias por semana, permanecessem em volta da arca adorando a Deus. 1 Crônicas 16, 1, 7 e 37. A partir desse momento, a música estava oficialmente tornando-se parte do culto ao Senhor. Mas o que está por trás do que Davi fez é maior do que a música. Adiante voltarei a esse assunto. Se olharmos apenas para o livro do profeta Amós, pode parecer-nos a princípio que essa mensagem fosse somente para o povo dos seus dias. Porém, encontramos no Novo Testamento uma afirmação que mostra que a aplicação dessa mensagem profética liberada por Amós se estende à nova aliança e revela os propósitos atuais de Deus para a Igreja de Jesus Cristo. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Atos 15, do 16 ao 18. Tiago, o irmão do Senhor, aplicou esse texto como fundamento para a proclamação do Evangelho aos gentios, o que me faz entender que neste tempo em que vivemos, há algo que acontecia no tabernáculo de Davi que Deus quer de volta. Entenda que não estou falando sobre literalmente construir uma réplica da Arca da Aliança, colocá-la sob uma tenda e dispor os músicos em volta para continuamente louvarem o Senhor. O que Deus quer restaurar é mais do que um formato de culto e adoração, até porque depois desse upgrade dado por Davi quanto à adoração, a coisa evoluiu mais ainda. Lembra-se de Jesus falando com a mulher samaritana e anunciando a chegada de um novo tempo? Ele disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Aliás, baseado nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, podemos entender melhor o que Deus está procurando. O final do mesmo versículo citado nos revela algo importante, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.